Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Método Científico. Estamos aqui sempre contribuindo com conhecimento sobre as metodologias científicas. Hoje nós vamos saber um pouquinho sobre os tipos de publicações científicas. Não esqueçam que pode ter uma pequena variação em relação ao que eu vou falar. Podem ter alguns tipos que eu acabe não abordando, tá? Mas vou tentar ser o mais amplo possível, abrangente possível. O que vocês estão vendo na tela é uma publicação científica do tipo trabalho de conclusão de curso, também chamado de monografia. Por exemplo, esse trabalho é da Rafaela Fernanda Batista, atualmente já está formada, em licenciatura em Ciências, Química e Biologia. O trabalho dela foi sobre diversidade de anuros, ela comparou a diversidade de anuros em fragmentos da área urbana de Taquatiara, e foi o requisito para a conclusão do curso de licenciatura que ela estava fazendo. A estrutura do trabalho em si pode variar dependendo do tipo de universidade. Tá? Cada universidade tem as normas para a organização. E muitas vezes, dentro da universidade, cada curso tem as suas normas. Tá bem? Nós temos também a dissertação. A dissertação é o requisito final para a conclusão do título de mestrado. Como exemplo, estou mostrando para vocês a minha dissertação de mestrado, Biologia Reprodutiva do Caranguejo-Uçá, sob orientação do professor Evandro Severino Rodrigues, com orientação do professor Marcelo Pinheiro. Desenvolvida em 2006, defendida em 2006 no Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, como requisito para o título de mestre. Então, a estrutura da dissertação de mestrado também vai depender das normas do programa. Mas, geralmente, vai ter introdução, material e método, resultado, discussão, conclusão, como é de um artigo científico. Mas as dissertações, monografias e as teses, dependendo da norma do programa, pode ter uma introdução geral, os agradecimentos vêm na frente, tá? E às vezes pode ser que o programa aceite cada capítulo seja um artigo, pronto ou quase pronto para ser publicado. Tese de doutorado, A tese de doutorado é um trabalho mais amplo, porque no mestrado você tem em torno de 12 a 24 meses para finalizar o mestrado. No doutorado nós temos de 24 a 48 meses, tá? Mesmo que algumas fundações só deem 3 anos de bolsa, geralmente você tem até 48 meses. Então, nesse trabalho, desenvolvido no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e de Zoologia da Unesp, em Rio Claro. Foi sobre assimilação, depuração e contaminação de uma espécie de ermitão, um caranguejinho. E nós investigamos a contaminação por distributivo estanho e a relação com a mudança de sexo dessa espécie. Então, como eu falei, foi título para obtenção do título de doutor, aqui na Unesp de Rio Claro. Esses 3 tipos de publicações, tanto o trabalho de conclusão de curso, que também é chamado de monografia, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, são chamadas de publicações fechadas. Por quê? Você desenvolveu ela num determinado local, defendeu ela, publicou ela ali na biblioteca, ou às vezes em CD, às vezes online também, mas é uma publicação fechada porque fica para aquele corpo docente e discente que está ali naquele instituto, naquela universidade. Tá? Um artigo não, ele é publicado na revista e ela tem disseminação maior, tá bem? Mesmo que hoje em dia esteja tudo com a internet sendo divulgado, Então, geralmente, as dissertações de mestrado e as teses e as monografias, o conteúdo desses trabalhos vão ser depois publicados na forma de artigo, tá? Nós temos também os resumos de congresso, tá? Aqui nós temos um livro de um congresso, por exemplo, o 25º EBRAM, Encontro Brasileiro de Malacologia. Vamos fazer uma busca para a gente poder observar um resumo. O resumo é geralmente um texto extremamente curto, onde o autor tem que colocar tudo o que ele fez no trabalho de forma resumida, e principalmente seus resultados e as suas conclusões, E vai depender da norma do evento. Pode ser por 200 palavras, 400, ou às vezes uma página, mas geralmente é menos de meia página. Eles vão nos dar espaço para botar o título, o nome dos autores e as suas instituições, o endereço, O resumo propriamente dito. Nós vamos ter os keywords embaixo, as palavras-chave. E em alguns eventos vem separado a fundação que financiou esse trabalho, no caso aqui a CAPES. Tá? E nós podemos ter uma publicação um pouco mais ampla, que é chamado de resumo expandido, que é esse caso aqui do trabalho apresentado no Congresso de Ecologia do Brasil. Nesse trabalho que o Zomar apresentou, tinha espaço para pôr introdução, objetivo, material e métodos, no caso desse evento chamava de metodologia,
resultados, discussão e uma conclusão. Não esqueçam que quando vocês têm o resumo de vocês, para vocês fazerem comprovação em concurso, ou às vezes num processo seletivo de pós-graduação, vocês têm que apresentar o resumo na página do evento para provar que ele foi publicado, como está aqui, ó, ou nesse caso aqui, do Congresso de Malacologia. Aqui em cima vem escrito o nome do evento, tem a página que o resumo foi publicado. E vocês têm também o certificado de apresentação. Apresentar o trabalho é uma coisa, você ter publicado ele no evento é outra. Por quê? Porque você pode enviar um trabalho para ser publicado no evento, mas esse trabalho vai ser publicado daqui a alguns meses, durante o evento você vai apresentá-lo. E você pode não ter ido apresentar o trabalho, mas você publicou nos anais de evento, né? No livro do evento, como é no caso desse aqui do EBRAM, do Encontro Brasileiro de Malacologia. Tá? Nós temos também o capítulo de livro. Tá? O livro que nós utilizamos na universidade, na graduação, por exemplo, o livro base das disciplinas, geralmente eles são escritos por 1 ou 2 ou 3 autores, né? O livro editado, muitas vezes, tem um autor que organizou os capítulos do livro e outros autores escreveram aqueles capítulos. Esse aqui é um exemplo. O título do livro é Krebs, o autor é o Claudio Ardovini, aqui está o ISBN do livro, né, que é o registro do livro. Quando for um artigo científico, o registro da revista é o ISSN. A editora Nova Science Publishing, foi publicada em 2014, é o capítulo 3 desse livro, aqui o título abaixo, né, que é o comportamento e escolha de substrato do caranguejo vermelho de água doce de Locassius Pagei. E a estrutura do capítulo de livro vai variar de acordo com a norma da editora, mas geralmente pode seguir a mesma norma de um artigo, introdução, material e método, resultados e assim sucessivamente. Mas não é obrigado a seguir essa norma, tá? O livro ele tem mais maleabilidade para você poder escrever os capítulos de uma forma diferente. E nós temos o livro editado, como por exemplo, esse livro que nós editamos em 2017, denominado Pomáceas da Amazônia, né? Amazon Apple Snails, são os caramujos de maçã, onde eu e o professor Gustavo Rattori nós editamos esse livro e organizamos os capítulos, organizamos o prefácio, os capítulos, toda a estrutura do livro, mas não necessariamente nós escrevemos todos os capítulos do livro. Por exemplo, capítulo 3 aqui, ó, Filogenia das Pomáceas, é escrita pelo professor Luiz Ricardo Simone. O capítulo de Impossex é da Aldeísa, né? Foi minha orientada de iniciação e mestrado. Então, estamos aqui na autoria. Mas nem todos os capítulos do livro necessariamente são escritos pelo autor. O primeiro capítulo de Diversidade dos Ampularides, a professora Silvana Carvalho Tiengo, da Fiocruz, escreveu junto com os colaboradores, né? E assim sucessivamente. Então, livro editado é uma coisa, e o livro base de disciplina, por exemplo, escrito por um único autor, aquele livro vai ser de autoria daquele autor. O livro editado, não necessariamente todo o livro é de autoria dele. Tá? E nós temos o artigo científico, que é a publicação mais comum feita pelos pesquisadores. Por exemplo, esse trabalho foi publicado na Marine Freshwater Research, onde nós estudamos a predação dos ovos do caramujo Pomácea dolioides, de autoria da Aldeísa e minha. E vai ter aquela estrutura básica, resumo, introdução, material e método, resultado e assim por diante. Nós temos também a nota científica. A nota científica, ou também chamada de short note, short communication, é uma publicação curta que nós chamamos. Esse trabalho, por exemplo, foi publicado na Investigações Marinas de Valparaíso, no Chile, é de 2005. Aqui já diz que é nota científica. Então nós registramos o uso do caranguejo ermitão, um animal marinho, Clibanaris vittatus, utilizando uma concha de um caramujo terrestre. Então é algo diferente. Tá? A nota, você faz uma publicação curta, mas ela geralmente sai mais rápido. E o texto dela também é menor, de 2 a 5 páginas. Às vezes não permitem figura, dependendo da revista permite figura. Então a nota tem o texto corrido, como vocês podem ver aqui abaixo. Tem o resumo, como o país, a língua de lá era em espanhol, então tem o resumo em espanhol também. E vai ter o texto corrido. Introdução, material e método, resultado, discussão e conclusão, tudo num texto só, sem separação. Tá? Então, se você tiver algo importante e que seja pequeno, que não dê a estrutura de um texto, de um artigo, você publica como uma nota científica, mas não necessariamente seria menos importante. Tá? Nós temos também o review. O que é o review? É um artigo de revisão,
O artigo de revisão é aquele onde os autores juntam todo o conhecimento sobre um determinado assunto, autores que geralmente têm muita experiência na área, e eles publicam um trabalho com a junção de todo esse conhecimento. Eu deixei um exemplo aí para vocês, tá, da biota neutrópica, e muitas vezes esses trabalhos podem ter também resultados novos, junto com o que já tem de conhecimento até aquele momento. E muitas vezes não, é apenas uma revisão de todo o conhecimento. Aí vocês podem pensar que esse trabalho é mais fácil de fazer. Não, não necessariamente. Muito pelo contrário. Um trabalho de revisão demanda muita experiência de quem está escrevendo ele. Tá? Então você às vezes tem 15, 20 anos de experiência com um assunto para conseguir estruturar um trabalho de revisão e fazer ele ser aceito e publicado por uma revista. Nós temos também as cartas. Carta é um texto corrido também, sem subdivisão, geralmente, que você escreve para uma revista para publicar sobre um determinado tema. Ou você escreve um texto para uma revista para comentar um artigo, como é o exemplo dessa daí que vocês estão vendo, que é uma carta eletrônica, uma carta digital. Então, o autor e os seus colaboradores, o Niemeyer, ele publicou um trabalho sobre a produção de energia, o balanço entre a produção de energia e a biodiversidade nos rios da Amazônia, Congo e Mekong. E foi um trabalho muito interessante. Aí eu e o professor Gustavo Rattori publicamos uma carta eletrônica, comentando o trabalho dele, falando sobre a perda de biodiversidade em longo tempo, em longo período. Então isso é uma carta. A carta pode ser também um comentário dizendo que não concorda com um determinado assunto. Geralmente quem vai decidir se publica a carta ou não é o editor da revista. Tá? Bom, pessoal, então de forma geral, essa é a gama de trabalhos e de formas que nós temos para publicar os nossos textos científicos. Espero que o conteúdo tenha contribuído para você. Se você gostou e se foi útil, dê um like aí no canal e se inscreva para receber mais conteúdo científico. Um abraço e até a próxima.